anos, né? Esse profissional que tem que a exigência de ingresso do cargo é incompleto, ele pode ter algum título já com ele. Ele já pode ter feito alguma escolaridade de nível fundamental ou de nível médio, ok? Para que isso? Porque ele vai poder concorrer com os colegas dele perante a avaliação e se diferenciar para poder levar uma avaliação, ao invés de 3,5%, ele levar 7%. Então é uma vantagem. Ou seja, a prefeitura incentiva o servidor a ter uma titulação ou uma graduação cada vez maior. Por outro lado, naqueles 3 anos, ele já pode ter tido esse fundamental, já pode ter apresentado esse título, já pode ter utilizado outro título, mas ainda assim ele pode tentar concorrer. O que ele pode concorrer? A uma capacitação de 20 horas, ok? Ou seja, ou é capacitação ou é graduação. Uma ou outra são possibilidades que ele tem para poder concorrer na progressão vertical. No ensino fundamental, é absolutamente a mesmíssima coisa, só que muda o quê? Quem é de ensino fundamental não pode apresentar mais um título de nível fundamental, correto? Porque, na verdade, quando ele entra na prefeitura, o título exigido já era ensino fundamental. Portanto, para ele concorrer na progressão vertical, na promoção vertical, ele tem que colocar uma possibilidade de titulação superior ao dele de ingresso. Ou vai ser médio, ou vai ser uma educação profissional, ou vai ser nível superior, ou vai ser 20 horas, ok? Então ele tem ou uma capacitação que ele oferece para poder progredir, ou ele oferece uma titulação. O ensino médio, voltamos outra vez, se a minha titulação de ingresso é médio, eu só posso oferecer na prefeitura o quê? Uma educação profissional, técnica ou nível superior, ou 40 horas, e assim sucessivamente, do nível fundamental incompleto até o ensino superior. Okay? A lógica é sempre a mesma, não é um ou outro. O que acontece na prática? Né? Nos primeiros anos de prefeitura, quando ela começa a fazer um processo de avaliação, né, todo servidor tem uma titulação maior do que a titulação do cargo de ingresso. Por quê? Quando a gente faz um primeiro trabalho em cada prefeitura, a gente identifica que a escolaridade informada do servidor, quando ele entra na prefeitura, ela é superior ao do cargo que ele está prestando. Ou seja, o cargo é de nível fundamental, né, de fundamental incompleto, mas ele já tem o fundamental completo. Né, ou ele já tem até o ensino médio. Okay? E por aí afora. Às vezes o cargo é de ensino médio, mas ele já tem uma formação de nível superior. Que tipo de coisa vai estar ocorrendo? Esse profissional de nível técnico ou de nível médio já tem uma titulação superior, ele vai apresentar aquela titulação para poder concorrer à progressão vertical e ganhar mais 7% de possibilidade, né, no seu vencimento base. Como é que é feito o enquadramento nos planos de cargos, carreiras e vencimentos? Isso aqui é fundamental para todos vocês saberem. A prefeitura, quando faz um plano de carreira, ela tem que iniciar o projeto criando um enquadramento. Aonde que é o enquadramento? Outra vez, vou voltar aqui para trás. Aqui, ó. Eu tenho que enquadrar o servidor aqui dentro. Necessariamente, eu não posso colocar o servidor na tabela anterior. Eu estou criando, lembra que eu falei que a gente trabalhou com 24 tabelas, eu estou com 14 tabelas agora? Se eu estou com 14 tabelas de salário, a sequência é que eu tenho algumas alterações de salário. O servidor é enquadrado de que forma? No vencimento dele. Eu pego o vencimento base dele e procuro ele aqui dentro, aonde ele se encaixa. Preferencialmente no nível 1A, ok? Se não der, eu passo para a coluna seguinte, mas é obrigatório trabalhar aqui dentro. Então essa é a informação base. A gente já fez uma simulação, está todo mundo enquadrando aqui dentro dos seus servidores do quadro geral. Né? Mas na verdade, por quê? Porque, ó, vamos lá. Todos os cargos definidos no quadro de cargos serão enquadrados no nível que corresponder à referência atual para os servidores que já tenham fluído, já tenham ganho a promoção horizontal na data de publicação da lei. Se eu já tenho o A, tenho o B, eu tenho o C na promoção horizontal, naqueles 20%, 30% que a prefeitura já concedeu, né, essa promoção horizontal, ele vai ser enquadrado no mesmo lugar. Essa é a primeira regra. A segunda regra, né, na letra que corresponder ao vencimento idêntico, se não for possível, no meio imediatamente superior ao apurado no mês da publicação da lei. Ou seja, se não é exatamente onde ele está, ele desce num nível específico onde ele estiver. Porque eu não posso rebaixar salário. Primeira questão de ordem, né? Nenhuma redução pode existir na prefeitura de salário. Portanto, naquele vencimento ou no imediatamente superior. O servidor efetivo ocupante... Ai, meu Deus do céu, desculpe. O servidor efetivo ocupante de cargo que não fazia jus, na data da publicação da lei, a promoção horizontal, será enquadrado na letra B. É o que eu já havia colocado. A prefeitura decidiu, né, colocar para todos os servidores da prefeitura, todo mundo do quadro geral, vai ter direito ao quê? A uma promoção horizontal. Essa promoção horizontal, ela está sendo concedida para todos, antes era para alguns. Quem não tem, vai ser enquadrado de imediato na letra B. Ou seja, nessa tabela, ao invés de ele ser enquadrado aqui, onde ele está hoje, ele vai ser enquadrado nessa tabela daqui. Ó. Retomando. Todos os servidores que já tenham efetivamente a possibilidade de progressão horizontal, ele vai ser enquadrado na referência onde estiver, ou seja, na letra respectiva para ele. E de que jeito? Onde tiver o vencimento mais próximo dentro dessa letra é o que vai ser o enquadramento dele. O servidor efetivo
que não fazia jus na data da publicação da lei a promoção horizontal, ele vai ser enquadrado na letra B. É claro, a prefeitura está concedendo para todo e qualquer servidor, daqui para frente, essa possibilidade de crescimento na horizontal. O que é isso? De imediato, todo servidor vai ser enquadrado na letra B, quem não tinha direito. Você só não pode esquecer que efetivamente existem regras para o jogo. Aqui para trás, se vocês olharem, né, a gente fala claramente que a promoção ela implica em alguns tipos de qualificação. Ou seja, tiver cumprido o período, não tiver contra si a decisão administrativa, não possuir durante o período mais de 15 faltas e por aí fora. A regra do jogo existe. Ou seja, em princípio, todos os servidores poderão progredir, mas efetivamente só vão poder progredir os servidores que tiverem possibilidade e se cumprir os requisitos que foram colocados na lei. Ok? Muito bem. Outras demandas. É claro que a gente sabe que tem uma série de pressões que chegam na Secretaria de Administração por uma série de questões para serem ajustadas. É óbvio que a administração procurou fazer o máximo possível e selecionou o que fosse adequado. Se vocês lembrarem, a gente está corrigindo desde a jornada do servidor, a gente está corrigindo desde a situação específica com relação ao valor hora que está sendo pago na prefeitura, uma série de correções foram colocadas. Todas essas foram contempladas aqui dentro. A gente reduziu as tabelas de salário de 24 para 14 tabelas. Portanto, o que a gente está colocando? A prefeitura está com trabalho, ficarão para os próximos passos, né, outras demandas, quando a administração tiver recursos advindos do processo de migração. Se vocês observarem, a prefeitura não está em nenhum momento paralisada com relação às mudanças que ela quer fazer. Só que ela tem que ter o recurso que ela possa trabalhar em cima disso. No momento que foi possível, que está sendo colocado no plano, está sendo incorporado nesse grande projeto de lei. Aqui, voltando àquela questão do próprio enquadramento, para lembrar como é que é feito. Se eu estou na letra A, eu posso crescer na vertical 1 ou 2 níveis. Eu posso sair de 1.414 para 1.514, ou de 1.464 para 1.566. Se for só por avaliação, é um step, é um nível. Se for em progressão, se for uma promoção por titulação ou capacitação, ele pode pular 2 níveis, ou seja, 7% na vertical. Avaliação de desempenho. Aqui eu vou dizer um pouquinho o que se faz com o processo inteiro de trabalho para você poder ter direito àquela possibilidade de crescimento. Ali eu falei da titulação, falei da capacitação, agora eu vou falar como é que a avaliação é feita, o que é importante para a administração e o que é importante o servidor saber do processo de avaliação. Primeiro, para que serve o processo de avaliação? Primeiro, para o quê? Para aprimorar os métodos de gestão da prefeitura. Isso é uma base de dados fundamental para a prefeitura poder trabalhar numa área de recursos humanos. Por quê? Porque essa informação vai dizer o que cada servidor está, de que jeito que ele está perante aos objetivos e competências que a prefeitura espera que sejam desenvolvidos na administração. O que se pede numa avaliação? Que o servidor seja valorizado. Plano é para dar alguma coisa, não é para não dar. Né? Então, a regra é para dar. Tem regra para dar, né? Mas é para dar algum tipo de benefício. Então, é para valorizar o servidor, sim, que seja um bom servidor. Progressão funcional, né? É a possibilidade dele poder progredir funcionalmente na carreira, tanto na horizontal quanto na vertical. Melhoria da qualidade e eficiência do serviço público. Quando se fala que a gente espera que o servidor possa receber alguma coisa a mais no seu processo de capacitação individual, no seu processo de uma boa avaliação, a gente espera fundamentalmente que ele possa atender melhor o serviço público, né? Que melhore a qualidade e eficiência do serviço público que se presta à população pela prefeitura. Como é que se faz um processo de avaliação? Como é que ela será realizada? Ela é um processo anual e sistemático de aferição do desempenho do servidor. Ou seja, eu vou ter avaliação todos os anos. Daqui para frente, com a implantação do plano, a avaliação ela é permanente, é todos os anos. Ela é feita no final do ano, ela é feita em dezembro, ela é apurada em janeiro e ela é feita a publicação dos resultados entre janeiro e março, aproximadamente. O que eu vou medir nessa avaliação? Eu vou medir o quê? A identificação e mensuração de conhecimentos, habilidades e atitudes. O que é isso? O pessoal que é psicólogo sabe de cor e salteado. O famoso chá, eles chamam de chá. Chá de conhecimento, habilidade e atitude. Por quê? Porque ela mede o quê? Um pouco as competências individuais ou competências organizacionais, ou as habilidades ou os conhecimentos que a gente quer ter na administração para verificar se o servidor está crescendo naquele processo de trabalho dele. A avaliação vai ter uma pontuação máxima de até 100 pontos, não vai passar disso, esse é o limite dela, né? E ela vai ser realizada pela chefia imediata. Por que chefia imediata? Porque de início, quando a gente fala no processo de avaliação, a gente coloca que quem tem mais contato com o servidor é a chefia imediata. A gente sabe que tem uma série de servidores que falam, mas o meu chefe me persegue, meu chefe é assim, meu chefe é assado. A gente cria regras na avaliação que impossibilitam a chefia de poder dizer que o colega do lado é melhor que o colega do lado dele.
Por quê? Na verdade, a gente faz uma avaliação que ela é toda montada por blocos de servidores. Eu não avalio aquela unidade organizacional, eu avalio um grupo ocupacional. O que é um grupo ocupacional? É o grupo de servidores que eu seleciono pelo tipo de atividade que ele exerce. Ou é uma área administrativa, ou é uma área de suporte operacional, ou é uma área de nível técnico, ou é uma área de nível superior, ou é uma área de chefia, inclusive de gerência. Ou seja, as avaliações, elas são por grupos de cargos, elas não são por unidade organizacional. O que isso obriga? Que a chefia ela vai receber 3 ou 4 ou 5 formulários diferentes para poder colocar para o seu servidor. O que quer dizer isso? Né? O chefe não vai poder dizer o seguinte, comparar alguém que é o pessoal que é da área administrativa, comparar com alguém que é da área operacional. Ele vai ser obrigado a fazer uma diferenciação entre esses profissionais. Então, e tem uma outra regrinha que eu já vou mostrar no próprio processo, que a gente esconde também algumas informações, para garantir com que não haja nenhum tipo de manipulação contra o servidor. É óbvio, né? Se eu estou dizendo que vai ter 100 pontos, eu tenho que deixar na lei critérios para desempate. Pode acontecer? Pode. Quando eu estou falando de um grande grupamento de servidores, eu posso ter, de repente, o quê? Muita gente com valor idêntico. E o que eu diferencio se eu tiver alguém com o mesmo valor? Serão classificadas, os servidores vão ser classificados em lista para a seleção daqueles que vão progredir considerando as notas obtidas na avaliação de desempenho. Só relembrando, os servidores serão classificados em lista. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, não é todo mundo que tem uma boa avaliação que vai conseguir progredir naquele ano. Por que não? Porque, na verdade, eu estou dizendo o seguinte, existe um X de dinheiro que a prefeitura disponibiliza. Se vocês olharem na lei, a gente fala em 1,5% ao ano do valor da folha de pagamento. Por que esse valor? Porque a avaliação ela tem que ter clareza do dinheiro que ela vai estar gastando. E esse quantitativo de dinheiro, ele é um corte, sim. Eu posso ter uma lista onde eu vou ter X servidores que foram colocados até onde vai acabar o dinheiro da minha progressada, da minha possibilidade de promoção. Acabou esse dinheiro, o servidor vai ficar para o próximo ano. Lembra que eu falei desse interstício? Eu posso ter 100% concorrem no primeiro ano. Né? No ano seguinte eu vou ter 70% vão concorrer para 30%. No terceiro ano, 40% concorre para levar em 30%. Ou seja, se eu não levei no primeiro ano, eu posso concorrer de novo e levar para o segundo ano. Então, eu tenho meu limite é sempre o dinheiro. Acabou o dinheiro, eu tenho que partir para o ano seguinte. Que é um limite que a prefeitura tem. Ela não pode gastar o dinheiro sem ter a previsão orçamentária disso. Né? Muito bem. Como é que eu desempato alguém? Em caso de empate, será contemplado o servidor que sucessivamente tiver obtido a maior nota na versão de desempenho mais recente. Se eu tiver, por exemplo, a mesma pontuação, tem um monte de tirou 95, o que diferencia? Se a avaliação que ele teve mais recente, lembra que eu falo de 2 ou 3 para trás? Se a avaliação dele mais próxima for melhor do que o colega do lado, ele está na frente. Okay? Então, é uma primeira questão para diferenciar. E se tiver mais tempo sem ter obtido uma promoção por mérito e qualificação. Ou seja, se ele não teve no primeiro ano, não teve no segundo, se é um servidor que tem muito tempo sem ter tido a promoção, ele tem o direito de progredir na frente do próximo servidor. É um critério de desempate sucessivo a esse. Primeiro é esse aqui é o seguinte. E ainda, se o primeiro tiver empatado, manter o empate para o segundo, ele vai para um terceiro grupo. Tiver mais tempo de ter feito o exercício no cargo. Okay? Mas via de regra, no primeiro já mata a distinção de um servidor para outro quando você tem um caso de empate. Os outros são só por garantia que não haja a possibilidade de dificuldade para você interpretar. Isso aqui é o que a gente chama, eu brinco, né? Eu sou filho de espanhol, a Comissão de Gestão de Carreira, a gente fala que, na verdade, é um processo de você permitir ao servidor que tenha o direito ao pataleo, é o direito de espernear. Né? Os espanhóis falam muito por quê? Porque, na verdade, é a tua possibilidade de você poder reclamar se eu não gostei da avaliação que eu fiz. Né? Então, com quem que eu vou recorrer? Na verdade, a gente cria uma Comissão de Gestão de Carreira, vocês vão ver na lei, que ela faz o quê? Ó? Ela necessariamente é constituída por servidores efetivos nomeados pelo prefeito. Ela é aqui, ó, é aqui que está a regrinha do jogo. Eu não estou colocando ninguém que é de cargo em comissão. É o próprio servidor que vai avaliar se o trabalho que foi feito pela chefia está adequado ou não. É óbvio que ele não pode dizer assim, eu gostei de você, eu não gostei de você. Ele tem regras, né? Então a comissão também tem regras para que ele possa avaliar e ter uma clareza se aquele recurso impetrado está adequado ou não. Então a gente cria uma comissão de gestão com algumas competências. Primeiro, analisar e avaliar as avaliações especiais de desempenho. Que avaliação especial é aquela do estágio probatório. Por quê? Porque eu estou montando um padrão que eu posso usar a mesma avaliação para o servidor quando ele estiver efetivo. Aqui é uma competência genérica. Eu pulei, né? Julgar os recursos relativos à avaliação de desempenho. Ou seja, quando eu vou mostrar a avaliação, vai ter um campo específico que o servidor vai poder colocar e registrar se o que ele recebeu de avaliação, se ele concorda ou não. É ali que ele vai estar colocando a reclamação dele, se ele acha que foi justo ou se foi injusto. Por quê? Porque essa informação ela é básica para essa comissão poder julgar se aquilo está adequado ou não. Tem regrinha? Tem. Tem regra específica até para o servidor poder fazer a reclamação.
Julgar os recursos, a competência ainda. Avaliar a pertinência dos cursos que se pretende utilizar para fins de promoção funcional. A gente não tem nada contra nenhum tipo de formação profissional, mas a formação ela tem que estar vinculada ao cargo ao que o servidor executa. A gente já tem prefeituras que a gente já encontrou situações onde um profissional de nível superior quis apresentar um curso de estética como sendo uma especialização no cargo dele. O cargo dele era pedagogo. Pedagogo com estética não faz nada, não faz sentido. Nada contra o esteticista, nada contra nenhum curso de nível superior. Mas ela não tem a ver com o trabalho que era desenvolvido. Então, essa comissão é quem avalia se aquele curso está adequado ou não para ser contado com possibilidade de progressão funcional. Acompanhar os processos de promoção funcional e de avaliação de desempenho. Ou seja, essa comissão, depois de constituída, ela acompanha do princípio ao fim todo o processo de avaliação, para garantir que haja lisura no processo inteiro. Ela é obrigada a acompanhar um processo de capacitação de chefias imediatas e servidores avaliados sobre os conteúdos e rotinas de avaliação de desempenho. O que é capacitar? Na verdade, quando a gente fala no plano de carreira, tem alguns pontos de estrangulamento. O primeiro deles, a área de pessoal da prefeitura, a área de recursos humanos, ela tem que ter 1 ou 2 servidores que passem a cuidar de um plano. Senão o plano não tem condição de ele poder ser implantado efetivamente. E a gente cobra o seguinte, que se o projeto, né, ele for aprovado para começar a partir de 2012, que no meio de a partir de janeiro de 2013, que no meio de 2013 haja uma capacitação das chefias, para evitar justamente o vício de quem não sabe avaliar, de quem não consiga trabalhar. Então a capacitação é um processo fundamental aí dentro, é um segundo ponto de estrangulamento. Terceiro, cabe aí dessa comissão de gestão decidir, após análise, pelo deferimento ou indeferimento das promoções horizontais dos servidores, respeitados os requisitos previstos em lei. Ou seja, é ela quem concede, quem verifica se alguém pedir, se está adequado ou não. É ela quem decide sobre essa informação. Ok? Ou, voltando ainda, é nomeada pelos servidores colocados. Quem que a gente sugere via de regra? Os servidores que são da prefeitura dos quadros principais. Educação, magistério. Hoje a prefeitura, se me fala a memória, já tem uma comissão no próprio quadro do magistério. Mas a gente sugere que, mesmo no quadro geral, que eu tenha alguém do magistério, porque eu tenho muitos servidores vinculados à educação que estão no quadro geral. Né? Então, a gente começa a colocar o quê? Servidores são muito claros, são importantes. Por exemplo, educação, saúde, segurança, colocar esse pessoal para que a gente possa trabalhar. Aqui são os próprios formulários de avaliação. Eu sei que fica um pouco difícil de poder